Esse pobre coitado aqui sofreu um acidente e acabou entrando em uma obra de mão A. Acontece que nessa obra ele seria o vilão e não era o que o cara queria. Ele não queria prejudicar a protagonista linda e maravilhosa da série. Ele queria ficar ao lado dela e se dar bem. Mas será que ele consegue, rapaziada? Porque tem um livro enfeitiçado que diz que ele não pode mudar o destino. E o prota quer mudar o destino a todo custo, já que agora é a única vida dele. É claro que se vocês gostarem dessa obra, mete aquela bala no like e é obra novinha, hein? Então comenta aí o que vocês acharam. Agora aproveita. A obra tem início em um grande, lindo castelo da família Campbell. Um garoto loiro, nosso protagonista, Moon Campbell, com o cabelo esfarrapado, se pergunta se ele não tinha sido atropelado e ido de F. Mas olhando para suas mãos, ele começa a se questionar se tinha realmente voltado no tempo. Olhando à sua volta, o garoto ainda percebe que a casa era bem luxuosa e diferente do que ele esperava. E ao se olhar no espelho, ele percebe que parece que ele realmente havia voltado quando ele tinha 18 anos. Agarrando seus cabelos, ele se grita, perguntando para onde é que foi levado. Mas uma coisa vem em sua mente, um pensamento meio que intrusivo. Percebendo que tudo isso parecia ser mais do que impossível, ele pensa que talvez estivesse em um jogo, ou sonho, ou qualquer coisa desse tipo. Talvez algo tivesse errado ou algo mesmo fora do lugar. Afinal, ser teletransportado para dentro de um mundo depois de bater as botas era um pensamento de nerdola, né, rapaziada? Ele pega uma faquinha, pensando que talvez assim ele conseguisse tirar a história limpo. Tirar um teste. Um pouco de suco de ketchup é visto sendo jorrado e é só um cortezinho de leve, dizia o pobre garoto. Mas acontece que ele começa a rolar de dor na cama porque a parada doeu pra caramba. No meio de toda essa bagunça que o cara criou, algo é percebido por ele. Moon Campbell ofendeu a família real e foi rebaixado da nobreza. O crime era impecável e o coitado foi condenado ao exílio. Se ele colocasse um só pé em qualquer império, seria executado na mesmíssima hora. Com as mãos no rosto, ele começa a resmungar pensando que isso era pra ser impossível. Na realidade, ele acabou no corpo de um cara idiota de cabelo loiro e um cérebro burro. A personagem principal daquela obra era o tipo de garota do prota que ele amava, por isso ele só seguia essa obra. Na realidade, essa era a história de uma filha ilegítima, humilhada que se reergue, você já sabe, humilhado, vai exaltado e blá 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 blá. O prota era um vilão burro que usava o passado da garota para judiar dela. O coitado dele ainda fica triste porque não queria ser um cara babaca desse. Mas era de se entender, né, rapaziada? O maluco queria ser o prota, mas deu um baita azar, né? Fala sério. Nesse momento, uma linda garota desconhecida bate na porta do quarto do prota. Meio descabelado, o garoto apenas pede para que ela entrasse de uma vez. Essa garota era sua querida empregada Anne, que chega ao jovem mestre. Ela diz algo sobre uma roupa da cerimônia que já estava pronta, ao que ele compreende. Quando o protagonista pede para a garota deixar a roupa, ela faz uma carinha sem graça e pergunta se ele estava ferido. E o garoto logo começa a se explicar, dizendo que não foi nada. Ela se ajoelha, dizendo que vai fazer um curativo para sarar rapidinho. E então do nada ela mete a beijoca no prota, deixando o mesmo completamente em choque. Ela diz para ele tomar cuidado para não se machucar mais e sem graça diz que entende sim. Em seguida ela diz ao prota que como já acabou tudo que tinha para fazer, iria meter o pé e vazar dali. Assim que ela fecha a porta, o protagonista agradece e logo depois algo começa a acontecer com o garoto. Era muita felicidade na realidade, porque ele fica muito contente por ela ter sido carinhosa com ele. De um lado para o outro ele começa a comemorar, dizendo que ela era muito fofa mesmo. E do lado de fora a garota apenas estava pensando no jovem mestre. Na real, o que deixou ela em choque foi porque o prota agradeceu ela, coisa que ele não faria antes. Enquanto isso, nosso herói estava se mordendo, se perguntando por que o cara era tão ruim, já que tinha uma vida perfeita, ele podia ser o cara mais feliz do mundo. Com um sorriso, ele ainda diz que agora sabe resolver o problema de uma forma fácil e que era só não pegar no pé da garota, né, da prota da história durante o banquete da cerimônia. Para continuar sendo um cara bem sucedido, ele deveria pensar bem direito e com cuidado. E pensando em Anne, ele diz que ela lhe deu uma roupa para a cerimônia de maioridade. Assim, ele acaba se tocando que a cerimônia seria logo no dia seguinte. E isso deixa o coitado do garoto muito preocupado. De fora da casa só dava para ouvir os berros do garoto. Insistentemente ele começa a chamar por Deus, por um sistema e por qualquer ajuda que seria bem-vinda. Aos prantos ele começa a se perguntar se alguém poderia ouvir os apelos dele. O coitado já estava tristão, achando que era tarde demais para pedir desculpas para a protagonista da história, imaginando até Anne dando uma motivação para ele. Daquele jeito que vocês estão ligados, pisando mesmo nele. E ele para de chorar na hora assim. Em seguida ele diz que quando se encontrasse com a garota, iria lutar pelo perdão da mesma, nem que tivesse que ficar de joelhos para isso. Mas alguma coisa atinge o cucurugo do garoto que ele chega até a gritar de dor, coitado, fiquei com dó dele. Ele se vira perguntando que porcaria foi aquela que bateu em sua cabeça e ao se virar para sua cama ele percebe um livro que aparentemente nem estava lá antes. Ao se aproximar mais, o objeto começa a emanar uma energia esquisita e por fim, com seus olhos brilhantes, ele grita que a ajuda havia chegado. O coitadinho começa a comemorar enquanto abraçava o livro, dizendo que os deuses ainda não haviam desistido dele. E seu iludido. A partir de agora, ele iria com toda a pompa reescrever o seu destino, mas assim que ele abriu o livro, rapaziada, alguma coisa surpreendeu
surpreendeu ele de uma forma negativa. Ele começa a virar o livro de um lado pro outro, tentando entender tudo aquilo, afinal a porcaria do livro estava completamente vazia e sem nada escrito. Pensativo, ele se pergunta se tinha alguma forma de ativar aquilo. Meu filho, você tá achando que é o quê? É o mapa do maroto? Tá louco? Levantando a sua mão à boca e pensando, ele até esquece que havia cortado a mão. E quando uma gota de ketchup cai acidentalmente em cima da página daquele livro esquisito, no mesmo momento, uma aura começa a emanar novamente daquele objeto estranho. Assustadaço, o garoto se pergunta que porcaria estava rolando. Aquela aura toda estava dificultando a vida do nosso loirão. Até que as suas vistas começam a escurecer antes que ele pudesse decifrar isso. Logo após, ele se vê em uma sala escura com as mãos meio amarradas, algemadas. Seus pés também estavam completamente presos e o seu rosto estava muito ferido, enquanto ele estava todo amarradão ali. Os seus olhos começaram a se abrir enquanto ele tentava resistir a isso, porém, antes que pudesse entender, uma garota sinistra disse que finalmente ele havia despertado e ela esperou por ele há muito tempo. Ele começa a resmungar dizendo que estava ferido e que estava doendo, e a garota diz que não, para ele não era para ele estar assim. Se não fosse pela covardia e egoísmo dele, era para ele estar bem de boa. E ainda diz que ele deveria causar dor aos outros e, ao invés de ser tolerante, fazer com que todos sentissem ódio dele. Diz ainda que ele estava impuro, mas que não tinha com que se esquentar, já que ela o tornaria puro para tomá-lo para ela própria, e que finalmente eles poderiam viver juntos para todo sempre como um casal feliz. Deixando o coitado completamente desesperado, ela diz que nem a morte seria capaz de separar eles. Coitado dele, velho, dá dó. Até que por fim o coitado do garoto acorda desesperado, gritando que ele não queria isso. O coitadinho fica todo assustado, se perguntando que porcaria que foi essa que ele vivenciou. Levando a mão à cabeça, ele questiona se aquilo havia sido um sonho e ainda sentia dor em sua pele. Tudo aquilo parecia real até demais. Talvez fosse um sonho do futuro, e se fosse esse o caso, explicaria o porquê o livro virou as páginas loucamente. Na realidade era um erro que ele ocasionou, né? Viu o futuro porque fez cagada. Olhando novamente para o livro, algo chama a atenção do nosso garoto. Uma mensagem subliminar aparece dizendo para ele não mudar. A aura nesse momento voa para dentro da mente do protagonista, talvez aquilo fosse um tipo de aviso, logo talvez ele devesse sofrer esse destino terrível. Em outra cena vemos uma linda janela no pôr do sol. No final tudo aquilo era uma mera ilusão e para sobreviver o prota só tinha que ir em direção à destruição completa. Na realidade o final da história original não era tão ruim, pois ele ainda se mantinha vivo, né? O cara original acabou se tornando fracassado, mas ele era diferente, ele era um guerreiro que enfrentou muitas dificuldades. Sendo assim, ele conseguiria sim se reerguer. Com um sorriso de canto, o garoto tinha certeza de que ele iria conseguir se virar muito bem nesse novo mundo. Mais tarde, o nosso herói estava comendo bastante, refletindo que nunca comeu algo tão bom assim. Aquelas comidas maravilhosas cheiravam tão bem e tudo aquilo deixava o garoto muito mais do que louco. A duquesa Nox Campbell estava perguntando-se o que rolou com o garoto, já que ele parecia estar com bastante fome agora. O velho diz que ele talvez só estava bem ansioso, afinal amanhã seria um dia muito importante. O velho era Leopold, o pai do prota, que concorda com eles. Eles começam a se orgulhar do prota, dizendo que ele cresceu muito rápido e blá blá blá, e a mãe defendendo o prota diz que não gostava daquela tal de princesa Célia, já que ela era chata, fria e nem era digna do nosso herói. Enquanto o pai defendia o prota, o garoto sorria dizendo a si mesmo que tinha confiança dos seus pais, mas quem era essa princesa Célia? Célia na realidade é a terceira princesa do Império, também é a garota que tem o título de mulher mais linda de todo o Império. O protagonista reflete que os seus pais realmente o exaltavam e que eram os únicos do mundo que tratavam ele com carinho. Ele até lamenta aquelas duas pessoas terem um filho tão ruim quanto aquele personagem, que na real ele não podia fazer nada. Ele não conseguia aceitar o que o livro disse a respeito de ser exilado e com membros quebrados e não podia mudar o próprio destino. Mas talvez o das outras pessoas sim, por isso ele precisava pensar em algo. A cena muda para o castelo no pôr do sol de novo e faltava apenas um dia para a cerimônia e teriam que adaptar quando a hora chegasse. Para o prota era óbvio que nada poderia derrubar essa gênia mágica, pelo menos nada que fosse comum. Ele precisava de alguma coisa para derrubar ela, rapaziada, tipo um sonífero, e arranjar um motivo para zarpar dali e verificar um esconderijo onde alguém tivesse alguma substância dessas. Até que do nada o protagonista tromba com alguém. Era uma outra funcionária que pergunta ao prota se ele estava bem e que ali estava o chá preto dele. O nosso herói logo pede desculpas dizendo que estava distraído e não viu, mas a garota se surpreende ao perceber que na realidade o garoto à sua frente era o jovem mestre Moon Campbell. Ela começa a pedir 1000 perdões ao prota dizendo que limparia tudo agora mesmo. A coitada começa a gritar que estava ferrada, ferradinha. Nossa cara, que exagero, a garota não parava de pedir perdão. E o prota também não entendia, afinal o cara deveria ser muito ruim para ela ter ficado com tanto medo assim. Ele se aproxima da garota ajudando a mesma, dizendo que foi só um pouco de chá e que não tinha problema nenhum. Quando ele pergunta se a garota estava bem, seus olhos se arregalam e ela em seguida diz que parecia estar com febre. E então pergunta se ela não tinha visto isso. A garota diz que até percebeu, mas como amanhã seria um dia importante não tinha gente para trabalhar, então teve que ir ela mesmo. Anne chega nesse momento e o prota diz que ela chegou na hora exata e que deveria levar a outra funcionária para descansar um pouco. Em seguida pergunta qual o nome da garota, ao que a mesma responde que o seu nome é Noel. Anne ainda tenta dizer que seria difícil, já que na realidade estava faltando funcionárias, mas o prota diz que daria um jeito de contratar mais. E pronto. Diz que a
chefe das empregadas deveria ser avisada que as pessoas que estiverem doentes deveriam descansar. A garota entende e o Prota encerra dizendo que não quer ver ninguém doente trabalhando. Em seguida ele sai e deixa as duas garotas paradas ali observando. Noel tenta dizer alguma coisa a Anne, que diz grossa de uma forma meio seca também que a menina tinha que seguir as ordens do Prota e é isso. Anne começa a pensar que as coisas haviam mudado e que o plano deveria ser iniciado o quanto antes. Em outra cena vemos várias joias sendo jogadas ao chão. Era o protagonista que estava revirando um tipo de baú esquisito com o bumbum virado para cima. Ele estava procurando alguma coisa para poder combater o gênio que era a garota mágica até que ele finalmente encontra. Aquele era um vale VIP para o mercado negro subterrâneo. Esse Prota é estranho, cara. Por que ele tem essa porcaria guardada? Logo à noite finalmente chegou ao próximo reino. Na instituição do comércio de Chamber, um cara dizia para esperar um pouco porque ia comprar as joias para os pais. Era o nosso herói que consegue se livrar rapidamente dos guardas que o seguiam. Rapidamente ele some em um beco. Eita, peraí, essa menina aí parece a Velma, rapaziada. Que é isso aí? De acordo com os pensamentos e as lembranças do Prota que ele procurava, estava cada vez mais perto. O cara estava igual um espião, todo encapuzado e com uma tocha na mão, até que nesse momento alguém pede para que ele ficasse parado e pergunta quem é que estava ali. O cara se aproxima perguntando por que ele estava ali, mas o nosso herói responde que estava procurando sobras e logo mostra sua credencial. Em seguida o cara permite que o protagonista entrasse e o mesmo fica surpreso na mesmíssima hora. Finalmente ele chega ao mercado negro secreto de Leopold. Lá ele encontra ingredientes de poções, bestas mágicas artificiais e mais algumas coisas. Ele percebe que ali também eram vendidos escravos e que o parceiro do protagonista, da história original, comprou um, mas isso era por uma outra hora. O Prota abre uma porta e um sino é tocado. A atendente diz que finalmente tinha um cliente e pede para que ele entrasse por favor. Pergunta o que ele gostava e começa a oferecer algumas coisas, mas ele só diz que queria aquela poção ali e pronto. Ela diz que entendia muito bem porque ele queria uma poção que não deixava cheiro e nem cor, nem que desmanhasse os outros, e ainda oferece escravos, mas o Prota diz que ele não queria e já estava de saída, enquanto a vendedora insistia ao fundo. Ela insiste que ele deveria esperar, pois ela iria pegar um tesouro que era raro, e o Prota fica desconfiado já que ela estava toda esquisita, usando também uma máscara que cobria todo o rosto e o seu comportamento nem se fala, né? Com uma posição estranha, ela começa a dizer que estava ali no dia anterior, mas agora havia simplesmente desaparecido. O protagonista logo percebe que ele estava jogando a sua aparência que era incrível, por isso ele deveria tentar algo com ela e então se daria muito bem no submundo. A garota fica procurando, mas não encontra e pede para ele esperar mais um pouco, e o protagonista concorda dizendo que estava tudo bem. Só que nesse momento, alguém chega no estabelecimento e chama a atenção do nosso herói. Era uma outra pessoa completamente encapuzada, enquanto o atendente diz que ela era muito bem-vinda. A pessoa encapuzada diz que queria comprar um tipo especial de droga que fosse bem forte, mas que não deixava rastros mágicos. A atendente diz que tinha esse negócio, mas que deveria esperar um momento. O protagonista acha muito estranho a garota querer isso, e diz que aquela pessoa tinha um leve perfume e se pergunta se será que as mulheres também precisavam daquilo. Ele sabia que a compra daquele medicamento com certeza prejudicaria alguém, mas infelizmente ele não poderia fazer nada para evitar. Nesse momento, a vendedora finalmente entrega as duas poções dizendo que encontrou e que era aquilo. Mas o nosso herói lembra que pediu sem cor e aquela cor ali estava muito chamativa. A vendedora diz para ele não se preocupar porque mesmo com aquela cor forte sumia completamente misturada com algo como vinho tinto. E quando o protagonista ouve a garota dizendo que uma gota daquilo ali fazia até um elefante desmaiar, ele fica assustado. Ainda diz que era verdade e que, bom, ele pagava então recebia um item bom. Ela pergunta se ele quer testar, mas se ele dormisse ali teria que pagar 5.000 pilas por hora e ele diz que não havia necessidade. A vendedora diz que a poção especial para dormir ou sono de Nanquang custava 130.000 pilas e naquela loja ali não aceitava negociação. O protagonista se assusta e a garota diz ali ao lado que ela não tinha email suficiente e não pensava em pagar a conta com email. A vendedora fica meio pensativa quando a garota diz que tinha uma informação em troca da venda. E a pessoa pergunta que, bom, 130 não é uma quantia tão pequena, então ela é louca. Mas a pessoa encapuzada diz que a informação valia muito mais do que 130. Ela entrega uma carta à vendedora, que até fica interessada em saber do que se tratava. Ela diz que era interessante e pergunta se aquela informação realmente era verdadeira. Por fim, a vendedora se confirma, dizendo que realmente valia tudo aquilo lá, aquela informação, e entrega a poção à garota. A pessoa se retira, ou dizendo obrigada, e vai embora. E o Prota fica só de butuca ali olhando. Ele ouve uma conversa ali de fora, enquanto ele simplesmente entrega o seu cartão à vendedora. Enquanto isso, alguém estava conversando com o jovem mestre, dizendo para guardar o cartão de cristal, pois aquela garrafa ali era um pequeno presente para ele. E ele fica até curioso perguntando o que era. A vendedora diz que esta era a que ele usava e que seria a melhor experiência se combinasse com a garrafa vermelha. Ah, era com o Prota que ela estava falando então? Não entendi nada. O nosso herói só agradece guardando o item, dizendo que a informação que a mulher acabou de falar era algo que chamava sua atenção. A vendedora se aproxima dizendo que queria saber se ele também tinha interesse nessa informação, considerando que eram
velhos conhecidos. Ela oferece um preço de 90 mil pilas para o protagonista, mas ela na realidade confirma que era 900 mil e não 90 mil. O nosso herói, ao ouvir isso, fica assustado, mas se vira dizendo que ele não queria não e agradece. Ele sai resmungando consigo mesmo que aquela mulher era muito boa de lábia e que quase pegou ele na mentira ali para ganhar mais lucro sem nada. Em seguida, ela diz adeus ao protagonista e pede para ele voltar sempre. Assim que ele sai, ela começa a tirar a sua máscara, revelando uma garota de cabelos pretos, dizendo que amanhã seria apenas uma cerimônia na realidade. Não esperava até que a terceira princesa também estivesse lá, e agora nessa situação crítica, a mansão teria que recrutar estranhos por causa da falta de mão de obra. Ela também lembrava que o segundo príncipe nunca gostava muito da sua irmã e o Duque Raymond sempre teve problemas com o grande Duque Campbell, e era interessante. Em seguida, ela diz que matando 2 coelhos com uma cajadada só realmente era uma garota muito travessa. Eu falei que essa menina era esquisita, né, rapaziada? Na noite seguinte, no Palácio Campbell, a galera tava chegando na festa. Os convidados eram recebidos pelo protagonista juntamente com o seu pai, e um dos caras diz a excelência do Duque que era a terceira filha que estava vindo cumprimentá-lo. E a menina, meio envergonhada, cumprimenta. Ao ver o protagonista, ela começa a suar e fica toda tremidinha e sai correndo dizendo que a sua mãe estava ali chamando, por isso ela precisava ir. E os caras só ficam olhando sem entender nada. Em seguida, o cara pede desculpas ao protagonista, dizendo que a sua filha é tímida, mas o nosso herói diz que não era nada. Ele não precisava se preocupar. Em sua mente, o nosso herói questionava que era exatamente isso que ele havia pensado. Afinal, não era só aquela menina que parecia ter medo do prota. Todas as outras garotas pareciam mais ou menos igual. Afinal, a reputação do proprietário original daquele corpo ali era realmente muito ruim, podre, e o protagonista não tinha nada pra fazer. Em seguida, o pai coloca a mão na cabeça do protagonista, dizendo que estava muito satisfeito com a atuação dele, e o prota se surpreende. O velhote diz que estava um pouco preocupado, mas agora parecia que não era necessário, já que o protagonista era realmente o prota da cerimônia, e ele fica muito feliz. Ele pede ao protagonista que fosse um verdadeiro homem e que desse o seu melhor, e o nosso herói diz para ele chá com ele. Logo, alguém pede para que todo mundo ficassem por favor em silêncio, e que eles estavam dando as boas-vindas à terceira na linha do Império Leopold, a donzela branca e pura abençoada pela deusa do gelo e da neve, e todo mundo se curva. Na realidade, aquela era a terceira princesa do Império. A garota era Alteza Celícia, ou a Célia que a gente havia comentado mais cedo, né, rapaziada? O velhote diz ao protagonista que tinha outras pessoas a ajudar e deixa a princesa com ele e o prota entende. Nosso herói chega se aproximando da princesa, com um olharzinho todo. A garota diz ao protagonista que fazia muito tempo que eles não se viam, e ele elogia ela dizendo que estava encantadora. Meio seca, ela fala, sério? Obrigada, viu? Obrigada. Em seguida, ela fica toda animada dizendo que era raro ouvir um elogio assim do jovem mestre Moon. Ele sorri dizendo à Alteza que do jeito que ela falou, parecia que ele era tão cara assim em educação que nunca nem sequer havia elogiado ninguém, nem segurava sua própria língua. Com um olhar frio, ela pergunta se não era exatamente isso que ele fazia. O cara dá uma risadinha tentando quebrar o gelo, dizendo que ela estava cansada da viagem, então deveria descansar um pouco, pois o banquete seria só mais tarde. O protagonista, depois que ela se distancia, começa a agradecer, mas ele pensa, ela é linda, mas é bem assustadora também, né, rapaziada? Porém, a garota também estava pensando no protagonista, que ele estava um pouco diferente essa noite, e se pergunta se ele estava meio mal, porque ele estava bastante educado. Nesse momento, o protagonista ouve alguém dizendo que a filha ilegítima também estava ali, e alguém até começa a perguntar se era aquela mulher que tinha briga, né? Enfim, você já sabe o que vai acontecer, não tô animado, rapaziada. O protagonista fofoqueiro só ficava ouvindo as pessoas conversando, né? Que não sabiam o que a pessoal tinha na cabeça pra aceitar aquele tipo de pessoa na festa. E enquanto isso, enquanto todo mundo ficava falando mal da coitada, a garota ia chegando ali de cabeça baixa, toda envergonhada. O nosso herói reflete que finalmente ela havia chego, a verdadeira protagonista do livro original, a personagem principal daquele mundo. Aquela era Ariel Burgard. E rapaz, agora o prota vai dançar. Essa menina aí não era aquela que estava encapuzada? E logo chega dizendo ao protagonista que finalmente eles tinham se encontrado e pergunta como ele tem passado. Ele responde que estava bem e com um sorriso meio amarelo no rosto. Mas um gordinho esquisito do lado do prota grita chamando a garota de lixo, perguntando como ela ousava conversar com o jovem mestre Moon. Mas o protagonista bate na boca do garoto, fazendo ele ficar quieto, pedindo para ele não falar esse tipo de coisa. Em seguida, ele diz que estava muito bem e conversa com a senhorita numa boa, agradecendo pela preocupação. Assim que ela ouve isso, fica completamente assustada e dá para perceber em seu rosto. Ela se pergunta o que havia acontecido, afinal ele nem chamou de filha ilegítima como fazia antes, e se pergunta se ele estava bem mesmo. Mas deixando a garotinha menor também assustada, ele chega para cumprimentar ela e ela fica surpresa que o prota sabia o nome dela. Ele diz que era claro que saberia, afinal como não saberia o nome da convidada mais importante daquela noite? A garota dá um tapa na mão dele e pergunta o que é que ele estava fazendo. O nosso herói começa a tentar conversar com a garota que tá com uma cara carrancuda,
mas ela só pede pra ele escutar. Ela diz que só estava ali pelo bem do pai dela e que não importava com o protagonista e nem o que havia acontecido com ele, que ele só deveria seguir e que se ele ousasse ter pensamentos sobre a sua garotinha ali, bom, ele se arrependeria. Em seguida ela puxa a garotinha que fica olhando para o protagonista e o coitado fica sem entender nada. Com um sorriso amarelo ele diz que parece que ela tem uma ideia estranha do dono original e que seria difícil mudar isso rápido, afinal o cara era um babaca. Porém não importava, depois daquela noite os destinos deles seriam como linhas paralelas que não queriam se cruzar e que a partir daquela hora ali ela seria salvadora e ele trabalhador, e juntos eles teriam um futuro brilhante. Mais tarde assim estava sob a supervisão dos pais gananciosos do protagonista. Ele, Moon Campbell, completou seu discurso da maioridade, blá blá blá, e a partir daquele dia ele seria o herdeiro oficial da família Campbell. Mas, felizmente, se tudo seguisse como no original, a identidade do herdeiro seria limitada apenas naquela noite. E depois de tudo isso, o protagonista até dá um suspiro assim, dizendo que finalmente havia terminado. Agora era hora de colocar a mão na massa e trabalhar. Ele olha para a princesa Celícia, procurando por ela, até que finalmente ele encontrou ela de frente para uma janela meio pensativa. Ele se aproxima dizendo que deixou a 9 princesa sozinha e como responsável foi muito grosseiro. E ela olha para ele. Em seguida, ele estende mão para ela pedindo assim: você me dá a honra de dançar comigo, minha filha? E ela até fica surpresa com isso. Em seguida, ela diz para esquecer porque aquela noite era a cerimônia de maioridade dele, que ela não tinha motivos para recusar, então iria sim. Todo mundo quando vê isso fica surpreso, até a garotinha menor ali chama Ariel para olhar, e ela fica surpresa também. O protagonista estava na pista de dança com aquela linda garota dançando, enquanto ela elogiava ele dizendo que ele dançava muito bem, e ele só agradece. Ela diz ao prota que ele realmente havia mudado, e ele diz que nesse sentido pergunta se ele estava agindo como nobre agora. Ela diz que não, que era o jeito que ele falava com as pessoas, e isso deixa ele surpreso, até que ela diz que ele convidou uma garota para um baile uma vez e começa a falar umas coisas sem sentido, né? Enfim, ela tava só sendo meio grosseira com o protagonista e deixa o coitado sem graça num clima ruim que, rapaziada. Em seguida ela pergunta se havia imitado a garota bem, né? E o protagonista diz que errou e pergunta se ele poderia esquecer o que aconteceu naquela época. E a garota, né? Deveria ter esquecido, né, minha filha? Sai fora. Os músicos continuavam tocando a sinfonia e o protagonista disse que depois do baile pergunta se ela queria tomar um drink com ele. Ela disse que os dois estavam comprometidos, mas ele disse que não tinha intenção de ultrapassar os limites e que era justamente o compromisso que ele gostaria de discutir em detalhes com ela. E isso surpreende a garota. A garota nesse momento pergunta se o prota queria falar sobre o relacionamento deles, ao que o mesmo diz que sabe que ela não gostava dele e que o casamento era uma farsa simplesmente para ajudar os pais. Pergunta se ela realmente cancelasse o casamento, isso poderia vir a prejudicar a relação dela com a família real. Então ele se aproxima oferecendo trabalharem juntos para resolver esse problema do cancelamento. A garota meio sem graça diz que isso era algo que eles podiam sim discutir, mas mais tarde. Ele reflete que ela finalmente havia mordido a isca, mas não era porque ele queria, sim porque precisava, estava escrito no destino. Mas deixando ele completamente em choque, a garota pergunta qual era o quarto dele. Ela começa a puxar mão dizendo que eles não precisavam mesmo esperar o baile acabar para isso, e o nosso herói simplesmente era puxado pela garota com um sorrisinho no rosto. Duas serviçais olhavam a cena dizendo que ela realmente havia saído com um jovem mestre retardado. Em seguida elas começam a se preparar para o plano. Me fala que plano, cara, eu tô ansioso, velho. Pouco depois do quarto do prota ele oferece vinho, mas a menina recusa, afinal ela não bebia bebida alcoólica. Mexendo em seus cabelos, ela ainda dispara ao prota que ela não pode beber uma única gota de álcool. Assim ele fica preocupado, pois como ele iria colocar o sonífero na bebida se ela não bebia? Em seguida ele começa a perguntar o que é que ela queria beber, ao que ela responde café, porém só tinha chá preto. Prepara o zero, hein, prota? Ele começa a explicar que era vinho ou chá preto, e a garota por fim acaba aceitando o chá preto mesmo. Ele sai todo pomposo indo buscar o chá, enquanto a garota só observava caladíssima. Em sua mente se perguntava se fazer chá realmente era uma coisa tão legal assim pra ele tá tão feliz com esse motivo. O nosso loirão tava lá na cozinha com as peripécias dele e em sua mente refletia que uma gota daquele bagulho que ele comprou seria mais do que o suficiente para derrubá-la. Porém, assustando o rapaz, a garota aparece no momento, perguntando se ele ainda não havia terminado. Sem graça, ele esconde algo nas costas, dizendo que já tá pronto, minha filha, calma aí, segura aí. Em seguida, podemos ver ele despejando um afrodisíaco e um sonífero em outro copo sem querer enquanto disfarçava. Assim, a garota se retira, deixando ele bem nervoso. E agora você já era, né, prota? É burro. Ele reflete que essa poção, se tivesse variação mágica, ele tinha ido de comes e bebes agora mesmo. Mas nesse momento, alguma coisa chama a atenção dele e ele vê que havia derramado um montão da poção na mesa e fica de cara. Completamente em choque, ele reflete que o seu maior plano agora já era. A garota nesse momento chama pelo prota, que normalmente atende, e em seguida se aproxima pedindo desculpas pela demora que teve. Mas enquanto ele se aproximava, a garota percebe algo diferente, perguntando se esse chá preto da família dele realmente era pra tá tão vermelho que quase parecia reluzente. O garoto tenta dar uma desculpa, dizendo que este é o precioso chá do leste, blá 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 blá, que era muito bom e tudo mais. E com um olhar desconfiado, a garota diz que se era tão bom assim, então ele poderia começar bebendo primeiro. Com um olhar meio triste, o nosso herói diz que não acredita que ela estava desconfiando do jovem mestre Moon Campbell. Ela começa a insistir e ele leva a xícara à boca, mas antes que ele bebesse, ela pede para ele esperar. Pegando a xícara das mãos do prota, diz
diz que parece que o chá do garoto era melhor que o dela, e após pegar, pergunta ao prota se ele se importava em trocar os copos. Com isso, ela acabou de vez com a graça do nosso herói, e agora ele já era mesmo, coitado. Ele estica suas mãos tentando dizer algo à garota, mas assim que ela bebe, algo começa a acontecer com seu corpo que ela nem consegue falar direito, e desmaia, deixando até mesmo a xícara cair no mesmo instante. O protagonista apenas fica observando a garota deitada no sofá já completamente sem consciência. Ele começa a pensar que levou uma baita sorte e que agora poderia seguir o roteiro da trama original tranquilo. Portanto, coçando o queixo, ele sabia que precisava de agir o quanto antes e preparar tudo. Ele estava tramando algo que nem conseguia entender, mas vamos ver no que vai dar, rapaziada. Em seguida, ele queria tirar o casaco e tirou depois de muito esforço. Deixando a garota ali, ele disse que agora era só esperar pela protagonista original e que tudo iria dar certo. Algum tempo havia se passado e alguém observava um relógio perguntando o que havia rolado. A real é que na história original, Ariel, a protagonista, já havia vindo salvar a princesa, mas ela ainda não chegou agora. Então nosso herói começa a se perguntar como realmente aconteceu na história original, pois nela, a roupa dela havia sido manchada por uma criada da mansão. Depois disso, ela foi no banheiro se limpar e assim ela notou algo estranho, pegando o prota no flagra e dopando a garota. Até que por fim algo deixa o protagonista bastante assustado. A criada doente que esbarrava na Ariel era Noel, que esbarrou com ele, rapaziada. Assim o garoto percebe isso e logo entra em choque. Significava que talvez a história original havia mudado e não era pra isso ter acontecido. A garota começa a abrir os olhos de uma forma muito lenta, enquanto o prota diz que agora tava ferrado, aqui acabou. Mas ele não percebeu isso e ainda achava que tinha uma chance, achando que tu tá se lascando, hein, protagonista. Ele se vira, perguntando por que tudo tinha ficado tão frio do nada, mas a garota agarra o ombro dele, deixando o cara bem assustado. Em seguida é uma explosão de gelo que dá pra ver. Era a garota maga da neve lá, a tal da Celísia, que pulou pra cima do protagonista. Ele tenta se explicar pensando que agora era o seu fim. Ele falou assim, ó, agora eu já era. Mas com uma cara estranha a garota disse que só tava com calor. Ele disse que isso estava errado e queria chamar o médico para ela urgente porque tava frio na sala, e acontece que nesse momento a garota começa a prender as mãos do prota usando algum tipo de algema de gelo. Enquanto isso, em um outro lugar do palácio, uma garota estava perdida, e adivinha quem que era? Ariel. Era a prota, que se perguntava como a garota podia ser descuidada e manchar a sua roupa com um bolo. Do nada, a menina percebe algo e olhando para frente ela pergunta quem carambas estava ali. Era uma funcionária que se apresenta logo pedindo desculpas, e em seguida ela diz que aquela área da mansão era restrita. Ela ainda completa dizendo que era segredo, mas a prota só diz que era frescura. A serviçal fala que a roupa da garota estava suja, ao que a mesma responde que quer limpar em banheiro e que tinha visto. A serviçal usa um tipo de magia para limpar a roupa, e a morena diz que até mesmo as criadas do grande duque Campbell conseguiam usar magia. Então a empregada diz que a limpeza havia sido feita e que ela deveria aproveitar bastante o banquete. Ao ouvir que tinha a torta, a menina fez uma cara fofa e fica toda animada. Em seguida ela se retira agradecendo, dizendo que precisava mesmo pegar a torta. A serviçal apenas fica olhando de canto enquanto dizia que ela não precisava agradecer. Então ela se vira com um olhar meio desconfiado e sombrio, escondendo alguns segredos. Mas a morena percebeu a estranheza e fica se perguntando o que é que estava rolando agora. Ela até pensou na princesa, mas sabia que ela era forte e daria conta do protagonista caso mesmo fosse fazer algo contra a vida dela. O mais importante para a garota agora era sua grande torta querida. Duas espiãs conversavam sobre a morena, dizendo que ela não era o objetivo principal, mas que tinha algumas informações a respeito dela. Um outro agente teria tentado dar conta dela antes, mas falhou e foi de comes e bebes. Uma das garotas começa a ficar preocupada, dizendo que tinham que ir depressa, pois Mon e a princesa Celísia poderiam aparecer a qualquer instante. Nesse momento, uma outra responde que tá de boa, porque ela viu através das paredes e eles ainda estavam meio entretidos conversando, tava tranquilo. Voltando ao proto, o garoto estava cansado de tanta pressão que sofreu. Ele sabia que se tivesse dado tudo errado, então ele seria exilado e também executado, porém agora ele percebe que não tava de boa, deu tudo errado. A garota aponta uma espada para ele, perguntando quais eram as suas últimas palavras antes de bater as botas. Ele começa a tentar brincar para dar uma aliviada na tensão, mas a garota não poupa esforços em ser completamente grossa. Ele sabia que se não conseguia acalmar a menina ali, com certeza iria de F mais tarde. E quebrando ela por completo, o prota disse que se apaixonou por ela e não soube valorizar e teve medo de perdê-la, e só percebeu isso agora que perdeu. Fazendo um draminha, ele diz que se tivesse outra chance do destino, as coisas poderiam ser diferentes. Nesse momento, a rainha do gelo dá um belo susto no prota. Em seguida, pergunta se esse era o motivo dele ser tão chato e um pé no saco assim. Ele começa a dizer que era verdade, que era um sentimento muito sincero da parte dele. Ela pergunta de volta se sinceridade seria essa palhaçada que ele fez de trazer até ali e dar em cima dela depois de ter dopado ela. Ela ainda diz que se ele gostasse mesmo dela, veria impressioná-la, conquistá-la e talvez assim cumprisse o acordo e se casasse com ele. Mas ele escolheu drogá-la, um método mais desprezível e podre. Coitada, mano, ela tá chorando e ela tá certa, né, prota? O nosso herói pede desculpas dizendo que ele não teve escolha
escolhas, mas a garota manda ele se calar e se ajoelhar para pedir perdão. Em seguida, um barulho altíssimo acontece, deixando os dois pombinhos ali completamente em alerta. Então a garota pega o Prota pelo pescoço e manda ele mandar que quem quer que estivesse lá fosse embora. Ele diz que não podia, já que a sala é a prova de som e somente batidas da porta podem ser ouvidas. Em seguida, ela solta o nosso herói dizendo que perdoaria o mesmo, desde que punhasse a roupa e abrisse a porta. Assim ele faz, enquanto reflete que estava numa enrascada. Pra ele acabou, e agora só tinha 3 opções. Ou ele iria ser morto pela garota ali, né? Ou ele seria enforcado em público, ou bom, perderia alguns membros em uma masmorra. Otimismo é tudo, né, Prota? O coitado pensava que estava tudo resolvido. Então por que carambas a protagonista apareceria agora? Mas era uma serviçal que chama o jovem mestre irmão. Ela diz que a senhora viu ele conversando com a princesa e talvez eles estariam com um tipo de fome, por isso veio conferir. Ela traz alimentos e o protagonista pede para ela colocar em cima da mesa. Em seguida, ele diz à garota que nunca havia visto pelo castelo antes. Ela diz que estava ali só para ajudar no banquete, mas o Prota responde dizendo que não havia uniformes extras, então como ela conseguiu? Ela começa a dizer que sim, mas percebe que foi desmascarada. Em seguida, ela lança algo no garoto que finalmente consegue desviar e o Prota se dá conta de que o assassino na verdade era Paracelísia. A coitada estava ali pela segunda vez quase indo de arrasta por alguém que ela nem conhecia. A garota pula com 2 facas para cima da rainha do gelo e uma enorme explosão de poder e aura pode ser vista acontecendo. E o nosso herói até tenta se defender de todo aquele impacto com o vento e ele estava bastante preocupado com a coitada da Celísia, que estava ali batendo frente a frente com a serviçal. Celísia então pergunta a senhorita se foi o idiota do irmão dela que havia mandado ela ir matá-la. A garota pede desculpas dizendo que todas essas informações eram confidenciais e também ela nem precisava saber, já que iria bater as botas. Alguém grita que a princesa do império foi mandada de vala no palácio do duque e a menina estava ali de frente enquanto a serviçal diria que de hoje ela não passa. Em seguida uma grande explosão acontece. Outra explosão, né, rapaziada? A garota pousa no chão enquanto segurava a faca. A assassina pensou que na princesa ela tinha batido as botas, mas ela estava viva falando umas frases magníficas, deixando ela toda assustadinha. Em seguida, com um tipo de lança, a linda princesa Bela avança e pula pra cima no fight e fica encarando a garota que tem o seu rosto cortado minimamente nesse momento. O protagonista reflete que não podia ficar ali ou nem iria saber como havia ido Jeff, mas algo deixa ele completamente assustado. Tava bloqueado o caminho e as garotas estavam quebrando o pau nesse momento. Bom, é claro que havia sido bloqueada, né, Prota? Por causa da criada que tava tentando trabalhar, né? Ele começa a se perguntar por que isso estava acontecendo, já que no original não acontecia, até que uma lembrança vem na mente dele, de quando ele pediu para que nenhuma serviçal doente trabalhasse naquele dia, e assim ele percebe que talvez alguém estivesse manjando a maçã do Duque o tempo todo. Levando a mão ao rosto, ele grita de susto porque quase foi atingido. Moon começa a espiar pensando que pelo menos o alvo era só a princesa por enquanto, e melhor ainda, pelo menos por hora ela estava ganhando. Mas não sabia se era bom, afinal talvez se ela morresse na luta ninguém ficaria sabendo o que ele tentou fazer. Porém, nesse instante a garota dispara que a princesa era escolhida por Deus, então era óbvio que ganharia. Celísia diz que os 2 últimos feitiços não tiveram variações mágicas, por isso foram feitas pelo assassino na sala ao lado. Em seguida a criada diz que, segundo os boatos, ela tinha mesmo esse poder de ver magia com um simples olhar, e então a princesa dispara que se a criada disser quem estava por trás de tudo isso, talvez pouparia a vida dela. Porém a garota debocha, pois uma profissional como ela não deveria nem perder tempo com alguém de baixo nível igual a princesa. Mas com um sorriso ainda completa dizendo que assassinos também precisavam ganhar tempo algumas vezes, e alguma coisa acontece nesse mesmo instante. Uma criada começa a gritar que a sala estava bloqueada e não aguentaria por muito mais tempo, porém a outra virada tinha uma carta na manga, e tira uma poção dizendo que poderia fazer o sacrifício ao deus do sol derretido. Na mesma hora a princesa saca o que estava rolando e avança para tentar impedir, mas a criada apenas olha para ela com um sorriso, pedindo para conceder o favor da força do vento e da neve. Uma aura vermelha sai dela nesse momento, quebrando o gelo da princesa, que era jogada para trás com tudo pelo golpe. Começa a resmungar perguntando como é que os sacerdotes das trevas se atreviam a aparecer bem na sua frente. E quando a criada ouve isso, começa a se vitimizar dizendo que aos olhos da princesa eles realmente eram como insetos. Porém a Alteza morreria hoje pelas mãos dos ratos e ela consegue fazer um pequeno corte no rosto da princesa. Com uma risada maquiavélica começa a rir mais ainda, porém alguma coisa chama a atenção da criada. Nesse momento para um pouquinho. Ela diz que sabia que a princesa era uma boa com magia, mas não em esgrima com espada. Então a criada avança para dando um murrão na coitada, dizendo que ela não podia usar magia de gelo. E agora era só um bezerro prestes a ir para o abate. E novamente uma explosão acontece. Caramba, cara, que parede à prova de som boa, eu preciso de uma dessa. Vemos então na cena seguinte a princesa se levantando em meia fumaça e andando. A coitadinha estava toda capenga e gemendo de dor também, e a ratazana diz que agora se sentia muito confortável em mandar a princesa de vala. E pula com toda a pompa para cima da coitada, dizendo que a cabeça dela seria entregue em uma bandeja. O ketchup sai, mas isso só não parece agradar muito a ratazana, que fica assustada. Na realidade a princesa estava muito bem e também não estava esperando. O Prota tinha se jogado na frente e até a garota ficou de cara. A criada percebe que agora pra ela acabou. Vai ter que se explicar, hein, minha filha. Ainda assustada, Celísia pergunta ao Proto por quê, mas o garoto apenas começa a tossir. Ele não tá bem não, hein, cenourinha. Ele só fez isso porque a garota, a outra criada, disse que o alvo era só a princesa
que o protagonista poderia ir embora caso quisesse. Ele podia ter fugido, deixado as coisas assim, mas mesmo assim, alguma coisa chamou sua atenção. Ele sabia que não poderia fazer isso e agora tinha um sorriso meio ferido em seu rosto. O protagonista nesse momento segura a mão da assassina e grita pela princesa, perguntando o que carambas ela estava fazendo parada e esperando. Parece que a criada não gostou disso e chama o nosso herói de narcisista safado e pergunta o que ele se atrevia a fazer isso. Antes que terminasse de falar, a princesa já estava à sua frente e logo em seguida dispara um golpe na criada malcriada que cai de joelho gemendo de dor e completamente derrotada. A princesa se vira dizendo que finalmente esse pesadelo havia chegado ao fim. O coitado de Moon estava jogado ao chão completamente ferido e machucado e ela pergunta se o assassino que fugiu não foi o prota que contratou, ao que o garoto rebate dizendo que não. Ainda questiona o porquê do salvamento, já que se ela morresse ninguém saberia o que ele fez, mas o prota só diz que não era esse o foco, isso não importava agora, já que ela pediu pra ele agir como um homem e pois é, rapaziadinha, foi justamente isso que ele fez. Coitado do nosso homenzinho. Celísia diz que ele só tem 3 palavras e pede pra ele falar, pois ela passaria o recado aos seus pais. Ele diz que o melhor para os seus pais seria realmente a sua morte, por isso não diria nada a eles, mas sim para ela, e se despede pedindo desculpas. E completa dizendo que além disso realmente gostava muito dela. Por fim, a mão do nosso herói simplesmente vai ao chão, deixando um silêncio ensurdecedor no lugar. A princesa pergunta se o prota acha que uma vida em um simples pedido de desculpas mudava o que ele havia feito. E com os olhos semicerrados grita o nome dele e usando agora um tipo de magia no prota, ela dispara ao mesmo que não aceitava as desculpas dele. Ainda completa dizendo que ele precisava viver para pagar por tudo que havia feito. Enquanto isso o prota estava no vazio, reclamando que estava com uma tontura, o cansaço e etc. E se pergunta se isso era tudo depois de morrer. Rapaziadinha, vocês estão gostando do vídeo? Comenta aí que eu preciso saber, porque eu gostei dessa obra, cara. Ele reclama dizendo que o resultado final ainda era sua morte, mas foi por escolha pelo menos e por fim fez um ato heróico. Ainda completa dizendo que foi triste, mas pelo menos não morreu igual um lixo safado. Só que do nada um negócio escuro aparece na frente dele, chamando a sua atenção. Acontece que o garoto é sugado para dentro dessa aura negra e uma tela aparece dizendo que estava sendo carregado o progresso. Uma outra tela mostra os atributos do progresso do prota e o mesmo assustado se pergunta o que caramba era isso. Isso veio do livro, mano. O livro aparece com mais algumas mensagens e o nosso herói se irrita, pois quando ele precisou do livro, o mesmo sumiu e agora queria jogar ele de novo naquele lugar horrível. Fazendo um som, o livro puxa o protagonista ou a alma dele, bom, vai saber. E a cena muda para o esgoto da casa Campbell e uma movimentação na água pode ser vista. Era a criada reclamando que quase conseguiram e que se soubesse que Moon faria aquilo, teria eliminado ele antes. Porém, assustando ela, alguém diz que parece que alguém queria fazer algo com o seu precioso filho. Se lascou, minha filha. Assustadaça, a criada vira se perguntando por que ele estava ali naquele momento. E nos revela que se tratava do coração de leão Lon Campbell. Empunhando a sua espada, o velhote diz que não se lembra de ter convidado ela, e então queria saber por que a mesma veio à cerimônia. Era o pai do prota todo apelão que pergunta o que a garota queria fazer com seu querido filho, e diz pra ela falar logo, pois agora, pelo menos agora, ele estaria ouvindo. A cena muda para uma criada sentada na frente do prota acamado. Era Anne. Ele começa a despertar e chama a atenção do prota, e ela pergunta se ele sentia algum desconforto, avisando que já até chamou um médico para o examinar. Ele tenta se levantar dizendo que não era preciso e que ele queria mesmo ir no banheiro, mas a criada insiste que ele não podia. Nesse momento, o nosso loiro sente uma dor intensa em seu corpo e ele cai, mas a criada por sorte consegue segurar ele nesse momento. O garoto pede desculpas dizendo que perdeu as forças, mas ela diz que não havia problema e não precisava de desculpas. Ele fica surpreso quando ela fala que se fosse xixi tinha urinol e a criada entrega o bagulho ao prota, dizendo que a sua mãe comprou aquilo para que ele não ficasse dependendo de ninguém, pois ela não confiava em mais ninguém. Moon então fica com vergonha ao descobrir que foi a criada quem ajudou ele por todos esses dias. Anne pergunta se o prota ainda precisava de ajuda, mas o garoto pede para ela esperar, desesperado. Coitado, cara, que situação. O loiro dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que aceitava uma ajuda pelo menos para ir até o banheiro, e a garota diz que por ela tudo bem, já que essa é a vontade do jovem mestre. Anne puxa o coitado do garoto, deixando ele assustado, e ela o pega no colo, dizendo para ele ter paciência, mesmo o coitado insistindo que estava realmente bem para andar sozinho. Nesse momento, as criadas começam a olhar para o protagonista, e uma delas fica muito feliz por ele finalmente ter despertado. O coitado tampa o rosto dizendo que será muito vergonhoso. Olha a logo do banheiro, que da hora, mano. Vou fazer isso na minha casa. Moon pede para Anne sair por um momento e ela tenta insistir ainda que precisava proteger, mas ele perde a paciência empurrando ela para fora do banheiro. O loiro fecha a porta rapidamente, deixando a coitada sozinha lá fora, e pouco tempo depois eles já estavam de volta ao quarto do protagonista. O herói pergunta a Anne quanto tempo ele havia dormido e a garota responde que foram somente 3 dias. Ela diz que a princesa Celísia chamou o médico-chefe dos magos reais e trataram ele pessoalmente. Assim, na mesma noite as feridas já até haviam sido curadas. E com uma cicatriz no peito, agora o
protagonista entende o que havia rolado. Com um sorriso, ele ainda pergunta à criada se a princesa havia dito alguma coisa sobre ele ou coisa assim. Ela só diz que não e o prota suspira aliviado. Mas quebrando ele, Anne diz que talvez ela tinha dito alguma coisa ao rei pelo que ela havia se lembrado. Ela diz que depois disso, o rei foi atrás do mercado negro, pois havia ficado furioso com o que aconteceu e foi atrás dos assassinos. Mas felizmente o duque conseguiu capturar duas das assassinas que confessaram tudo durante o interrogatório. No entanto, quando ele voltou, ele não só não foi punido, mas se livrou também de algumas investigações das famílias nobres, coisa da Celísia. O garoto suspira dizendo que da próxima vez não era para ela fazer esse mistério todo, e em seguida ela pergunta se algo inapropriado aconteceu quando eles estavam sozinhos e por isso o prota estava nervoso, ao que ele nega veemente. Ele disfarça muito bem, dizendo que não era burro de mexer com a princesa, mas a criada fica encarando mesmo, chamando a atenção dele. Ele pergunta o que foi, mas ela diz que não, tava tudo bem. Em seguida, ela pede para o protagonista tomar o seu remédio, que não estava mais quente, igual um bebezão ele recebe o remédio na boquilha. Ah, isso aí vai dar namoro, hein? Mas o protagonista nesse momento sente algo terrível. Ele cospe tudo, perguntando que porcaria era essa amarga, que deixou sua língua toda esquisita. Anne responde que era para repor o sangue perdido e pede para que ele abrisse a boca, mas ele recusa de novo. Nesse momento, o loiro percebe que tinha algumas pessoas observando ele da porta. Eram umas criadas falando algumas coisas do nosso herói, e também se perguntando se ele iria bater nelas com chicote de novo. Ele grita apontando para todas elas, dizendo que elas estavam proibidas de irem avisar a senhora. Ele ainda diz que era só tomar o remédio idiota, que não precisava disso tudo não. Em seguida, com toda a pompa, ele toma o remédio na hora. As criadas começam a fechar a porta e a se movimentar rapidamente para sair da mira do terrível prota. Ele segura o remédio na boca até elas saírem da sala definitivamente. Em seguida, deixando Anne nervosa, ele cospe tudo de novo. Anne pede desculpas, dizendo que se ele beber de uma vez passaria mal, por isso teria que tomar pouco a pouco. E deixa o coitado ainda de cara, dizendo que faltavam só mais 2 doses até ele se curar totalmente. Era tão ruim o remédio que o maluco tava desejando até mesmo morrer, rapaziada. A criada diz que se ele tivesse com fome traria um bolo, porque o jantar iria demorar um pouco. O protagonista diz que ela tem se esforçado muito e que pedia para sua mãe ou seu pai dar um aumento para Anne. Ela fica toda pomposa, dizendo ao prota que falaria com os pais deles para não se preocuparem com a licença. Ela avisa ao prota que chegou uma carta do Palácio Real para ele, que quando tivesse tempo era para ler. E nesse momento o prota pede para Anne esperar e pergunta se ela precisava de mais alguma coisa. Ele pergunta como foi que ela conseguiu fazer ele beber esse remédio amargo. Moon estava curioso, já que não tinha equipamentos de intubação, então como foi que ela forçou ele a beber aquilo? Ela diz que como ele não suportava nada amargo, ela colocou bastante açúcar na boca e simplesmente deixou o prota meio que falando sozinho. Ele não conseguia entender o que ela queria dizer com aquilo na realidade. Meu pai, eu espero que não seja isso. E ele se pergunta se ela realmente pôs açúcar na boca dela mesma. Bom, eu não quero falar o que rolou, né, mas ela fez igual um passarinho pra vocês terem uma ideia. De fora a garota só conseguiu ouvir o porta gritando de novo. Coitado desse cara, velho, ele tava com nojo, mano. Tentando não pensar no pior, ele disse que pelo menos esse foi o seu primeiro beijo, mas não era bem assim porque ele se lembra de um outro beijo, então foi gratuito. O da princesa gelada, então ele corre verificar alguma coisa. Nosso loirão corre para pegar a carta para ver do que se tratava, e era da princesa dizendo que agora iria considerar ele um meio homem. Ele suspira de alívio, pensando que pelo menos ela não estava querendo castigar ele nesse momento. Pelo menos o pior dos finais ele conseguiu evitar de uma vez, e durante a noite no jantar da família, sua mãe estava paparicando o prota. Ela o abraçava de todas as maneiras, dizendo que ficou muito preocupada com a existência dele, né? Ela ficou meio triste também pela cicatriz e pede pra ele se olhar no espelho, ela tava muito mal. Mas o nosso herói diz pra ela não ficar tão preocupada, já que foi só um arranhão e nada mais, e o seu pai diz que o garoto tem razão e que cicatrizes são como medalhas, e que por sorte ele deu a vida pela princesa ou tudo daria errado. O prota nesse momento dispara ao seu pai que tinha alguma coisa pra falar com ele referente a isso. Ele queria falar sobre o terceiro assassino, e o seu pai dispara na hora que o terceiro assassino estava nos esgotos e levou ele para o palácio. Não facilitou nada durante o interrogatório, mas conseguiram pistas importantes nos pertences. Não eram mercenários principais e nem profissionais, mas adoradores de um rei caído, e o prota se lembra disso perguntando se era caçador de recompensas. O grupo era uma organização criminosa que cometia todo tipo de crime e matariam até mesmo os próprios pais, mas o duque pede ao protagonista para ficar tranquilo, pois eliminou por completo essa seita desprezível. Na real, rapaziada, foi tudo de uma forma legal, pois o pai dele conseguiu autorização para isso. O nosso protagonista ficou contente, mas perguntou ao pai se ele descobriu quem havia contratado aqueles assassinos. O velho então responde que infelizmente não, mas que todos estavam sob uma maldição e que quando falavam do responsável pegavam fogo na hora. O mercado negro havia sido destruído, mas ainda não havia encontrado nenhuma pista concreta. E o prota se assusta ao saber que o seu pai destruiu o mercado negro de Belan. Ele se lembra que no enredo original, o rei ficou bolado porque capturaram uma das suas amadas e então mandou cavaleiros limparem o mercado negro, se é que vocês entendem. O extermínio durou simplesmente 3 meses e o esgoto virou um mar de ketchup. Mas isso só aconteceria dali a mais ou menos 2 anos. E se isso já acabou, então a companheira real não iria bater as botas. Na realidade, esse acontecimento na história original envolvia até mesmo Ariel, que estava num leilão ilegal. Apesar de ter sido capturada várias vezes, ela conseguiu escapar pelo puro protagonismo. Preocupado, o protagonista percebe que só deu 2 dias de folga para
Noel e simplesmente mudou tudo. Mais tarde, o nosso herói sabia que precisava descansar, mas ele tinha que entender o que estava rolando, já que o mundo da história estava completamente diferente agora. Já não tinha mais o roteiro de guia, e se quisesse sobreviver, ele ia ter que se virar nos 30. Então ele começa a escrever alguns objetivos em seu livro com uma peninha. O coitado estava muito pensativo no que estava rolando e preocupadíssimo tentava descobrir algo sobre o terceiro assassino que ele só ouvia a voz. Ele começou a ficar nervoso porque não conseguiu decifrar de quem era aquela voz. Meu filho, esse preço por não ter informação suficiente, viu? Por fim, o loiro se joga na cama resolvendo deixar isso pra depois e focar nos seus objetivos. Ficar mais forte era a sua prioridade, e por ser filho de um duque, ele tinha recursos necessários para isso. Pelo menos isso, né, prota? O dono original do corpo desperdiçou tempo e recursos, pois mesmo fazendo aulas, ele só aprendeu a iluminar o ambiente com magia. Por sorte, a condição física não era tão ruim e, de acordo com o sistema, o nível máximo era forte, ainda mais fora do alcance do prota. Mesmo que ele treinasse até morrer, não iria adiantar nada. Afinal, Ariel e Celícia ainda eram escolhidas por Deus. Celícia, logo que nasceu, a deusa do gelo e da neve, deu o seu poder, tornando ela poderosíssima desde quando era uma filhotona. Ariel era a rainha do atronismo, sei lá como é que fala isso, e era tão apelona que no final da história original ela tinha mais de 10 bênçãos diferentes dos deuses. Até agora ela tinha o poder do nível do prota, só que não. Ela conseguiria destruir um mago, um guerreiro mediano, e o prota nem em sonho conseguiria fazer uma coisa dessa. Ele suspira dizendo que no fim a conclusão era mais do que óbvia. O seu objetivo era chegar o mais rápido possível ao nível onde pelo menos conseguiria defender Ariel. Ele fica muito feliz porque ela até pode ter o protagonismo para ajudá-la, mas ele também tinha algumas cartas na manga. Ele até despertou uma nova habilidade, o Livro Negro, e estalando os dedos, o nosso herói diz que conseguia invocar o livro sempre que queria. Mas quando ele fez isso, o livro cai sobre uma área, diga-se de passagem, que era muito sensível. Tadinho, mano, ele só se lasca, ficando rolando de um lado pro outro, gemendo de dor. Ele começa a resmungar dizendo que não precisava dessa agressividade toda, porém o nosso loirinho percebe algo diferente. Nesse momento o livro começa a folhear-se sozinho nas mãos do prota. Aparece um monte de coisa até que o loiro finalmente se dá conta que o livro estava registrando tudo o que rolou com ele nos últimos dias. Mas em meio a esse montão de detalhes, algo chama a atenção do herói. Ele se pergunta por que algumas letras estavam em vermelho, talvez fosse acontecer ainda. Mas ele começou a gritar que não era possível que isso aconteceria de novo. Sendo devorado por uma aura vermelha, ele diz que o sistema poderia pelo menos avisar antes. Do nada ele percebe que estava em um lugar meio escuro e era uma masmorra, porém não era a masmorra de antes, não a mesma. E quando se perguntava se era um espaço dentro do livro negro, alguém se aproxima por trás. O garoto se vira assustado perguntando quem é que estava ali, porém alguém diz ao passo sombrio: "Ih, eu já tinha me borrado, era tudo. E você? Comenta aí, tá gostando da obra? Quero saber, hein, tá gostando?" Parecia aquela criada que passou com um golpe por trás do protagonista levantando uma aura. Em seguida, o nosso querido herói infelizmente havia sido atingido em meio a um montão de suco vermelho, fica de costas e cai. O protagonista nesse momento acorda desesperado, gritando até que se pergunta se realmente mataram ele com um único golpe. E como o assassino apareceu dentro do livro, era a maior dúvida dele. Ele olha para o livro meio suspeito, algo estava estranho demais. Mon viu no livro as experiências e progresso de habilidades, combate com adagas, que estava em 1%. Agora o loirinho fica todo feliz e nem parece que estava excomungando o livro, né, prota? Ele pretendia fazer alguns testes para testar as habilidades e se tivesse certa habilidade e armadilha, seria brutalmente poderosíssima. Tarde da noite, na mansão decal da família Campbell, lá estava o prota. O nosso loiro estava deitado na cama e aliviado por finalmente ter saído. Ele se pergunta se o fluxo do tempo era já o mesmo, já que aguentou apenas 3 segundos. É uma máquina mesmo. Nesse instante, nosso herói decide simplesmente ir checar as experiências das habilidades de novo. Ao ver tudo, ele reflete que era como ele realmente esperava. As habilidades do livro eram usadas por seus inimigos, e ele poderia aprendê-las e aperfeiçoá-las treinando contra a sombra deles no mundo ilusório. Esses passos sombrios e as técnicas de combates elegantes eram da assassina que foi Jeff. O garoto começa a se cobrir muito feliz porque logo todas essas habilidades seriam completamente deles. O livro voa na cara dele enquanto ele dizia que o importante mesmo é continuar treinando. Aquilo foi como um chute da assassina e vários outros golpes atingem o prota. Nesse momento, Anna aparece na porta chamando pelo jovem mestre e começa a abrir a porta devagar, já que o nosso herói não tinha respondido ela. Em seguida, ela dispara ao loiro que estava na hora de ele tomar o remédio dele, mas o coitado estava completamente enrolado nas cobertas, e ela envergonhada diz que mesmo tendo crescido, ele ainda parecia uma criançona. Na visão de Anna, ele ainda era muito fofo, pensando que ele tinha acabado de dormir, ela decide não incomodá-lo. Deixa o remédio dele ali e mete o pé. Assim que ela sai, o garoto começa a suspirar desesperado porque segurava a respiração. Na realidade, ele havia recebido um chute nas partes mais sensíveis daquela assassina. Ele resmungou que ela era muito forte, mas mesmo assim ficava jogando sujo, que era injusto. Novamente,
volta para o livro protagonista, pois não iria aceitar não conseguir encostar nela uma única vez. O dia havia finalmente amanhecido e tudo estava lindo, exceto o Prota, que apanhou a noite toda e só depois de 185 tentativas conseguiu ficar 30 segundos em pé contra aquela assassina. Ele desperta tomando um porradão que até eu assustei e em seguida consegue sem querer querendo derrubar o remédio dele. O coitado fica em posição fetal no chão e logo consegue pelo menos retornar para sua caminha, mas ele estava bem cansado. Ele disse que finalmente havia conseguido se recuperar. Bom, não é o que parece, amigo. Mesmo que ele não morria de verdade, aquilo doía muito e pelo menos ele foi aprendendo. A dor acumulada de quase 200 mortes quase mandava o protagonista para o outro mundo de verdade. Mas agora ele estava mais ou menos bem. Pelo menos. Finalmente era hora de verificar os frutos do trabalho que teve durante a noite e fica todo feliz, afinal ele conseguiu subir os levels da adaga e do passo sombrio também. Moon diz que pelo menos ele tem o básico dominado, portanto agora o resto deve ser um pouco mais fácil. Ele sai dali dizendo que mal pode ver como isso funcionava de verdade. Então nosso herói ativa o passo sombrio e devo dizer que isso ficou muito bem desenhado e ele passa pela enorme sala tão rápido que até mesmo ele fica impressionado. O Prota comemora dizendo que finalmente havia conseguido sim. Tá tudo bem com seu olho, Prota. Mas ele sente uma dor forte no pé e não sabia o que estava rolando. Ele se pergunta enquanto chorava de dor como é que a assassina conseguiu lutar contra a rainha do gelo com aquela dor sinistra nos pés. Por fim, o nosso loiro se dá conta de que essa habilidade não era para uma pessoa de nível baixo aprender, portanto ele deveria melhorar. Ele sabia que era muito fraco, por isso precisava de ajustar os seus planos para o futuro. Primeira coisa, ele precisava de um mestre e sabia disso, e pensou talvez na Academia Santa Maria, que logo iria dar início nas aulas. Mon Campbell estava em uma situação complicada, pois ele precisava encontrar um mestre, mas era difícil porque com magia em um mundo, ninguém iria usar artes marciais. Porém, nesse momento de tristeza, o garoto finalmente tem uma ideia: encontrar o homem que enfrentava 1000 homens sozinhos, o mais forte, conhecido como Coração dos Guerreiros. O cara era Beres, e pasme, esse Beres era o próprio pai do protagonista. Sabia que o velhote era top. O pai do protagonista, com apenas 15 anos, já servia como guarda pessoal do então príncipe herdeiro, e aos 20 ele liderou a guarda real para reprimir rebeliões. Aos 25, como líder militar do império, defendeu as fronteiras em batalhas, e aos 32 anos recebeu o título de Coração do Leão. E esse gigante que nunca conheceu a derrota era muito forte, que esmagou reinos, demônios rebeldes e até mesmo cangirros que ousassem encarar o império. Era o próprio pai do protagonista. Ele ainda começa a questionar o dono original, afinal com uma linhagem dessa, como que ele foi parar de uma forma tão patética assim? Com um sorrisinho no rosto, ele decide que não iria mais sair e que o seu próprio pai iria treiná-lo pessoalmente. Essa era a decisão do nosso herói. Nesse instante, alguém chama pelo protagonista perguntando se ele havia acordado e ele se vira. Era Anne, e ele diz que já acordou fazia um tempo e pergunta se aconteceu algo, ao que ela diz que o senhor estava procurando. O protagonista empurra ela dizendo que era perfeito, pois ele precisava mesmo falar com seu pai. Enquanto o protagonista saía com a outra empregada, duas estavam observando a irmã mais velha, Anne. Ela pede desculpas e queria dizer que é chefe das criadas, mas Anne simplesmente disse para ela continuarem o trabalho, pois nada importava. O protagonista pergunta se ela foi promovida para ser chamada de chefe, ao que a garota confirma. Ela diz que a antiga chefe das criadas pediu demissão, assumindo a responsabilidade. Pouco depois do protagonista acordar, ela nomeou ele como chefe das criadas. O protagonista fica meio triste porque o pai dele havia dito que a chefe das criadas estava ao seu lado desde quando ele era ainda pequeno, mas nem fazer o que. A nova chefe das criadas diz ao protagonista que ele não tinha que se desculpar nem ficar preocupado, já que não havia sido culpa dele, e que o pai dele entenderia isso cedo ou tarde. Mais tarde, a protagonista se encontrou com a sua mãe, que dá um baita abração nele, dizendo que ele era o seu tesouro. Ela diz que estava muito feliz que ele se recuperou e fica ali abraçando o Prota, que estava completamente envergonhado, coitado. O protagonista diz que a sua mãe estava com uma barriguinha meio saliente e pergunta se por algum acaso ela estava grávida, ao que ela confirma dizendo que em breve o protagonista teria uma irmãzinha ou um irmãozinho. O pai do protagonista só fica ouvindo ele conversando com a mãe dele, se ele preferia um irmãozinho ou uma irmãzinha, e ele diz que tanto faz, pois gostaria dos dois. Eles estavam ali se abraçando, enquanto o pai do protagonista estava de boa. Mais tarde, nosso herói chegou ao restante da família e a criada estava ali perto. O filho preocupado grita assustado, perguntando ao seu pai se ele realmente iria voltar para a linha de frente. O velho diz que esta tarde participaria da linha de frente, considerando que as aulas começariam dali a um mês. Por esse mesmo motivo, a mãe do Prota e as criadas iriam com ele esta tarde, pois levaria ele para as terras dele. O protagonista, preocupado, pergunta ao seu pai se ele não podia ficar, pois tinha outros generais do império capazes de comandar as tropas, e pergunta se ele realmente tinha que ir. O velho diz que a situação era urgente e que ele não tinha escolha. E depois de mais de 10 anos, os malditos demônios das profundezas na fronteira ainda estavam dando sinais de atividades. Mas isso deixa o protagonista assustado, pois ele se lembrou que na história original mencionava esse arco. No começo, a invasão dos demônios era apenas uma finta, um disfarce para confundir o mundo humano. E esse momento chave trouxe 3 anos do futuro, que correspondia exatamente com o início do arco da salvação do protagonista. Com isso, nosso herói se preocupa porque o seu pai iria embora por 3 anos. E os seus planos? Bom, os planos do
tudo, coitado, foram por água abaixo. E agora teve que ficar escondido por um bom tempo, né, rapaziada? Pra ele acabou tudo, ele falou que eu já era. Ele balança uma xícara na mão, meio sem graça, até que vemos uma outra cena. Um hipogrifo? Ué, Harry Potter? O pai estava despedindo da mãe do protagonista e o garoto não estava nada feliz ali. Ele se vira para seu filho, chamando a atenção do mesmo, que estava bem desanimado. Ele diz para o protagonista que ele arriscou a vida para salvar a princesa daqueles assassinos e que mostrava que isso ele era muito corajoso e sem dúvida era um verdadeiro Campbell. E o protagonista até fica sem graça. Ele mostra a insígnia no seu peito, que era o emblema da família deles. A espada que sempre esteve ali representando a sua majestade. O rei e o dragão maligno era simbolização dos inimigos do império. Ele diz para o protagonista que chegará o dia em que os homens da família Campbell teriam que enfrentar o próprio campo de batalha e que talvez o protagonista herdasse essa espada do seu pai, ou quem sabe encontraria o seu próprio caminho. Ele diz mais um monte de coisas para o protagonista que fica sem palavras olhando ao seu pai. O pai começa a brincar com o protagonista e o nosso herói pergunta se ele não estava mudando de assunto rápido demais. O que está acontecendo ali, meu filho? Ele pergunta se o protagonista gostava de Anne, se ela era boa e tudo mais. Em seguida, ele diz para o nosso herói que ela veio de uma família muito responsável e o protagonista pergunta se seu pai queria que ele se casasse com ela. O velho diz que era isso mesmo, pois a principal razão pela qual a família tinha tantos poucos membros era porque a mãe do protagonista e ele quase nunca ficavam juntos. Ele fala mais um monte de coisa pro protagonista, dizendo que ele tinha que se casar e tudo mais, e em seguida, com um olhar maquiavélico, ele diz para o nosso herói que em 3 anos ele queria um neto e pergunta se o protagonista entendeu. O nosso herói tenta combater ainda, mas o pai diz que isso era uma ordem direta do chefe da família. Agora se lascou, hein, nosso heróizinho. O pai do nosso herói finalmente partiu, deixando o garoto ali meio triste assistindo toda aquela cena. A empregada diz que parece que o jovem mestre e o senhor mencionaram o seu nome na conversa e pergunta se tinha alguma coisa que eles queriam que ela fizesse. O protagonista, meio sem graça, diz que não era nada que ele podia contar. Ela ficou ouvindo o protagonista contar o que realmente o prota queria dizer, né, sobre o pai dele querer que eles casassem, e ela fica meio sem palavras. Em seguida, ele diz à garota que ser criada era só o papel que ela tinha e que em breve todo mundo poderia seguir o caminho que bem entendesse. Que se um dia ela se apaixonasse por alguém, deveria avisar o prota, pois ele mesmo iria garantir que ela pudesse ir com esse homem e ainda prepararia um dote incrível para ela. Em seguida, ele se retira, dizendo para a garota correr atrás da felicidade com coragem, que esse jovem mestre Campbell de toda a família seria o apoio mais forte. Ele por trás comemora que ele tinha sido um cara muito compreensivo, mas eu não sei se isso foi sincero. Porém, a garota não ficou muito contente com as palavras do protagonista e fica questionando. Ele realmente falou sair da casa Campbell, me deixar ir, e em seguida, fechando a mão com tanta força que machucou, ela diz que o protagonista realmente mudou muito. Não posso esperar mais, seria esta noite. E rapaz, eu acho que ela não é tão boazinha quanto a gente pensou, né, rapaziada? A cena muda para a mansão do Cal. Na biblioteca, o protagonista reflete que no final se cumpriu isso de que os planos mudavam mais rápido do que o vento. Mesmo assim, a prioridade dele continuava sendo se tornar mais forte, e não era de surpreender que o seu pai era um grande duque, já que ele era muito poderoso. Por enquanto, nosso herói, né, pra ele era melhor não ir pra academia, seria muito arriscado interagir com um grupo de protagonistas assim. Ele deveria estudar os manuais de artes marciais e fazer as coisas na moralzinha. Ele fecha um livro vermelho, dizendo que o livro anterior que ele leu era só o prólogo daquele ali. Em seguida, ele pega o livro negro e diz que iria revisar tudo de novo. E assim, ele abre, aquela hora começa a sair do livro. Ele confirma que não precisava memorizar tudo, ele só precisava segurar um livro e olhar o título, e o livro negro registrava tudo automaticamente, e aquela função era incrível. O nosso heróizinho começa a pedir desculpas para o livro, afinal ele havia excomungado o livro recentemente, mas nesse momento a Anne aparece por ali trazendo uma taça de vinho. Ela pergunta ao nosso herói se ele ainda estava lendo e ele se surpreende com a chegada dela. Ele pergunta se ela veio lhe trazer algo para o jantar e ela confirma. E ela diz que esse era o dever dela. Ela diz que essa manhã o Conde Locke enviou aquele vinho reserva e dizem que a adega dele produzia 100 garrafas por ano. E que já sabe, né, rapaziada? Era top de linha. O protagonista diz que não era muito bom beber vinho agora. Ele ainda tinha que estudar um pouco e preferia não acabar dormindo em cima dos livros. Em seguida, a garota quase quebra a garrafa e pergunta ao prota o que ele gostaria de beber. E ele diz que café seria perfeito. E ela diz que lamentava muito, mas agora só tinha vinho tinto e chá preto. Vocês lembram de alguma conversa dessa, rapaziada? Acaba que o nosso herói também lembra, rapaziada. E essa conversa toda muito familiar. Ela diz que devido ao descuido de uma certa criada, os ratos roeram e devoraram parte dos grãos e mete mó desculpinha esfarrapada pra não fazer isso. E o protagonista diz que não tinha o que fazer, então chá preto era o melhor. E sim, ele dá uma golada na caneca. Porém, ele percebe alguma coisa estranha e, pasmem, ele derruba a xícara no chão. Ele percebe que a garota tinha feito alguma coisa na bebida e a sua visão começa a ficar embaçada. Ele pergunta por que ela havia o traído e a garota segura ele antes que ele caísse ao chão. Abraçando o prota, ela diz pra ele não se preocupar, pois jamais ela iria trair ele. E deseja bons sonhos ao nosso herói. A real é que o coração da garota estava partido, ela amou tanto o protagonista e ele ainda assim disse essas palavras pra ela. E ela queria casar com o prota e ele não. O nosso herói finalmente desperta com os olhos arregalados, todo assustado, e ele não entendia onde estava, mas agora o nosso herói
tá com o shape de fora. Ele começa a se lembrar desse lugar, rapaziada. Vocês estão lembrando também, né? Algema, pezinho amarrado. E ele lembra da profecia. Era Anne, com um sorriso esquisito. Ela diz que o mercado negro não enganou ela e que essa medicina funcionava muito bem. Assustado, a protagonista pergunta o que ela estava tentando fazer e ela pergunta se ele ainda não entendia. Deixando o protagonista assustado, ela diz que era só dele, ele era só dela. E ele não estava entendendo nada, pedindo pra soltar ele, e assim eles conversavam. Mas a garota pede pra ele ficar quieto, pois já era tarde demais, e ele não precisava fazer nada, pois ela daria conta de tudo. Ela diz que ia convencer ele, por bem ou por mal, de se casar com ela de uma vez por todas. Depois de algumas horas, o nosso querido protagonista já estava com a cabeça doente de tanto ouvir aquela converseiro todo, e ele nunca imaginou que passaria tanto tempo assim ouvindo ela falar daquilo. Deixando ele assustado, depois de ter meio que convencido o prota à força, ela diz que agora que ele pertencia a ela, talvez ela deveria eliminar todo mundo da mansão. Ele grita a ela que não iria permitir alguma coisa assim, e ela olha pra ele com uma carinha de estranha. Ela pergunta se teria alguma criada no palácio que gostava do protagonista, além daquela tal de Noelle, e ele diz que não era isso e que ela não deveria inventar as coisas, e ela sai bufando. Protagonista, eu acho que você achou alguém meio ciumento. Ela dá uma risada dizendo que é brincadeira e que ele não precisava ficar nervoso, e que enquanto o protagonista obedecesse ela, não seria preciso machucar ninguém na mansão. Ele pede pra ela tirar aquelas algemas, já que ela amava ele, e simplesmente ela diz que poderia soltar ele com a chave na mão. Em seguida, as algemas simplesmente abrem sozinha e ela deve avisar o protagonista para ele não fazer nada de errado. Ela diz que aquele quarto era totalmente isolado, com um núcleo de aço reforçado e a fechadura foi feita por um mestre artesão. Enfim, você já sabe, né? O protagonista ficaria preso ali se ela quiser. Ele pergunta se o pessoal não ia perceber que ele sumiu, mas ela diz que não, nada disso. Seu pai e sua mãe viajou, então eu falei pros outros que, bom, você voltou cedo pra academia para não se sentir sozinho. Ela pede para o protagonista ficar tranquilo, pois ninguém iria descobrir que ele estava ali. E o nosso herói não estava gostando muito dessa situação, né, rapaziada? Em seguida, ela diz que já que o protagonista se recuperou, ela até poderia conversar mais com ele, mas não seria o que ela faria. Ela tinha coisas para fazer. Diz que enquanto ela não estivesse ali, ele deveria ser um bom garoto. Ele pede para ela esperar, pois pelo menos trouxesse alguma coisa para ele comer, mas ela fecha a porta. O protagonista fica muito triste, pois antes ele imaginou 1000 possibilidades sobre a identidade daquela figura da profecia, mas ele não pensava que estaria condenado a passar o resto dos seus dias ali. Ele não conseguia entender, estava muito encafifado, mas o mais importante era sua liberdade. Do que adiantava viver e ficar preso ali como um inútil? Ele olha para a porta pensando que precisava tentar, e assim ele começa a tentar abrir a porta com toda a força, mas ele não estava muito forte. Ele dava ombrada e ele cai no chão morrendo de dor. Eu confesso que eu ri dessa cena, rapaziada. Já deitado ao chão, ele reflete que até as paredes atrás da rocha eram de aço puro, e ele achou que com um livro negro, com um hack, ele poderia mudar o seu destino, mas era realmente o fim. Ele acaba pegando no sono e uma enorme aura negra começa a aparecer atrás dele, até que o livro desaba ao seu lado. Ele diz que não estava chamando o livro e que nem era hora para brincadeira, já que ele não estava bem, e que era óbvio que aquela garota também era uma escolhida dos deuses, no mesmo nível que a Celícia. Eu falei o nome dela certo, meio confuso. Então o livro fica ali do lado do prota e ele dá uma olhadinha. Em seguida, ele diz que pelo menos iria treinar, né? Mesmo que matasse algumas vezes naquele espaço, era melhor do que ficar parado igual um louco. Em seguida, assim que ele começa a folhear, ele lê os livros que viu ontem, e assim ele fica feliz, pois aquela era a fórmula para sua vitória agora. Depois de ter passado algum tempo sozinho, o nosso herói já estava até coringando e ele estava fazendo flexões. Já tinha chegado até 200, rapaziada. Em seguida, ele se joga no chão, dizendo que era menos mal, né? Sua condição física estava melhorando e ainda era decente. O coitado fica muito triste porque ele foi mandado pela princesa, agora foi mandado pela criada, e ele disse que agora ele iria mandar na próxima garota. Nesse momento, uma outra pessoa chega por ali, dizendo que ficava feliz em ver o jovem mestre com tanta energia. E era Anne, e o protagonista pergunta se ela já tinha voltado. Ela diz que isso, já tinha até terminado as suas tarefas, e pergunta o que o protagonista falou, que parecia estranho, né? Afinal, estava parecendo uma esposa esperando o marido chegar em casa. Ela diz que preparou uma refeição em uma banheira com a temperatura da água do jeito que o protagonista gostava, e ele até que fica feliz. Em seguida, ela pergunta o que o protagonista preferia, tomar banho ou jantar. Ele corre para a banheira dizendo que preferia tomar banho primeiro. Ela era tão chata, rapaziada, que ela disse ao protagonista que se ele queria tomar banho primeiro, então pelo menos deveria deixá-la alimentá-lo, e ela dá comida na boca do prota como se ele fosse um bebê. Ele fica muito feliz, dizendo que a comida estava muito gostosa, e ele começa a comer aquilo lá parecendo Flash, parecendo Luffy. A garota até se surpreende porque o protagonista comeu muito rápido e percebeu que era carne de boi, coisa que ela nunca tinha feito antes. Ele pergunta de qual parte era aquela carne, se era filé ou talvez o pescoço, e ela revela uma parte que eu não vou nem falar. O protagonista nem olha. Ela diz que essa parte do boi era muito especial e era muito caro. O protagonista não gostou muito de ouvir isso e começa a vomitar, e ela até coloca uma cesta. Pô, tenho certeza que isso daí foi na maldade, cara. Ele começa a dizer pra ela parar de falar essas coisas porque não era possível que alguém comeria esse tipo de porcaria. E ela diz que na realidade faz tempo que ela colocava isso escondido na comida. Ô, mano, essa mulher tá de sacanagem.
Ele levanta boladão, gritando que não aguentava mais isso. Ele pergunta se ela iria trancar ele nesse quarto escuro e ainda fazer comer porcarias. Ele diz que isso nem era comida e diz que se ela não soltasse ele agora, mas bom, ele já começou a desmaiar de novo porque ela envenenou ele. Em seguida, ela diz que é normal ficar bravo e que se ele quisesse perder a liberdade, bom, ele já perdeu. Diz que nunca permitiria que ele fosse embora e que ele deveria dormir tranquilo, já que a noite era uma criança. O protagonista finalmente começa a despertar e a garota pergunta se ele havia acordado. Ela diz que ontem o protagonista deu um trabalhinho e ela temeu até que o corpo dele ficou exausto, né? Mas ela estava indo trabalhar e pergunta se ele sentia alguma dor. Ela pergunta se ele ainda estava bravo e o nosso herói só vira a cara dizendo que não queria conversar, né? Assim, sem dizer nada. A garota chata que mantinha o prota em cárcere privado diz que faria um acordo com ele. Se ele fosse um cara bonzinho e seguisse as suas ordens, poderia realizar um desejo dele. E pergunta o que ele acha. Ele diz que quer e que queria liberdade, mas ela diz que não estava do negócio. Então ele pede uma roupa e ela diz que não. Ele grita dizendo que se isso não contava como desejo, então ele não podia fazer nada. E pergunta o que ela queria dizer. Em seguida, ela diz ao protagonista que daria liberdade para ele escolher o que ele iria comer no almoço e no jantar. É esse tipo de liberdade que ela estava falando.